Então vamos começar a nossa aula, tá? Antes de mais nada, números primos e fatoração com números primos. Isso aqui é sexto ano, tá? A primeira coisa que vamos ver é números primos. Números primos é a continuação da matéria. Qual matéria? A matéria de divisibilidade, de divisores, no caso de múltiplos, tá? Números primos. Qual a definição de números primos? Um número, ele é chamado de primo quando? Quando ocorre o quê? Quando o número for divisível apenas por um e ele mesmo. Apenas por um e ele mesmo. Então, um número é chamado de primo quando o número for divisível apenas por um e ele mesmo. Como assim? Exemplo. O número 100. 100 não. O número 2 é primo? O número 2 é primo? Interrogação. Sim. A resposta é sim. Por quê? Porque o 2 ele é divisível apenas por 1. 2 dividido por 1 é 1. Aliás, é 2. 2 vezes 1 é 2. Resto, 0. Né? E apenas por ele mesmo também. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 2, 2. Resto, 0. Então, o número 2 é primo. Por quê? Porque apenas o número 1 e ele mesmo, no caso 2, é que são divisores desse 2. 2 dividido por 1, resto 0. 2 dividido por 2, resto 0. Então, ele é chamado de número primo, tá? Vamos ver aqui o 3. 3 é primo? Interrogação. 3 é primo? Qual a resposta? Sim. Por que sim? Porque 3 é divisível apenas por 1. 3 vezes 1, 3. Resto 0. E por ele mesmo. 1 vezes 3, 3. Resto 0. Então, 3 é primo. Continuando aqui, ó. O número 5. Aliás, bora ver o número 4. O número 4 é primo? 4 é primo? A resposta é não. Por quê? 4 dividido por 1. 4. 4 vezes 1, 4. Resto 0. 4 dividido por 2. 2. 2 vezes 2, 4. Resto 0. 4 dividido por 4. 1 vezes 4, 4. Resto 0. Ou seja, o 4 não é primo. Por quê? Porque ele tem 3 divisores. Ele tem um 1, que ao ser dividido por 1, no caso, o resto é 0. O 2, 4 dividido por 2, resto 0. E o 4, 4 dividido por 4, resto 0. Então, por isso que ele não é primo. Porque a definição de número primo é o quê? Para que um número seja primo, o número ele tem que ser divisível apenas pelo número 1 e por ele mesmo.
Ou seja, apenas 2 divisores. Tá ok? O número 1 é primo? O número 1 é primo? Vamos ver, né? 1 dividido por 1, 1, resto 0. Só que o 1 e o ele mesmo equivalem ao mesmo número. Então a gente poderia falar que ele é primo? Não. Esse 1 e ele mesmo, eles não podem ser iguais para ser primo. Então o número 1, ele não é primo. Porque o 1 e o ele mesmo equivalem ao mesmo número. Então, ele não satisfaz a definição. Tem que ser números diferentes. Ó. O 1 e o ele mesmo. Por exemplo, o 2 é o 1 e o 2. O 3 é o 1 e o 3. O 4 é primo? Não, porque tem 3 divisores. O 1, o 2 e o 4. Aí pulou. São apenas 2, né? Aí já passa a ser 3. Aí não vale. Então, vamos continuar aqui. O 5 é primo? Sim. Por quê? 5 dividido por 1, 5. Resto, 0. 5 dividido por 5, 1. Resto, 0. Ou seja, o 5 é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Então, o 5 é primo. E o 6 é primo? Sim ou não? Não. Por que não? Porque o 6 ele é divisível por 1, resto 0. O 6 é divisível por 2, 3 vezes 2, 6, resto 0. O 6 é divisível por 3, 2 vezes 3, 6, resto 0. E o 6, ele também vai ser divisível por 6. 1 vezes 6, 6, resto 0. Vou fazer só mais um aqui, ó. Então, 7. 7 é primo? 7 é primo? Vai lá, responda para mim. 7 é primo? No Ilza? 6 não é primo. 6 não é primo. Por quê? Porque 6 tem 4 divisores. Para ser primo tem que ter apenas 2 divisores. O 1 e o ele mesmo. O 6 tem um 1 que é divisor, tem o 2 que é divisor, tem o 3 que é divisor e tem o 6 que é divisor. O 6 tem 4 divisores, então ele não é primo. O 7 é primo? 6 não é divisor de 26, mas o 26 a gente não está vendo aqui agora, não. O 7 é primo ou não? 7 é primo. Quem foi que respondeu? Nicole. Nicole, 7 é primo. Por que, Nicole, que o 7 é primo? Porque o 7 é divisível apenas por 1. Divisível é quando deixa o resto 0, né? E por ele mesmo. Tá bom? Tá vendo? Apenas por 1 e ele mesmo. Então o 7, sim, é primo. Mas se a gente for fazer toda vez, se a gente for testar os números primos, os números para ver quais são primos, nunca iremos terminar esse teste. Porque os números primos, eles são infinitos. A quantidade dele, do conjunto dos números primos, é uma quantidade infinita, tá? Então, nós não vamos ficar testando todos os números aí que já são infinitos para saber quais são primos. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos definir aqui, ó, mais ou menos, né, um conjunto aqui com alguns elementos. E a sequência desse conjunto, é que mostra basicamente quando eles são primos. Mais ou menos os números primos. Então, números primos
Números primos é um conjunto numérico, tá? E esse conjunto numérico, ele começa, para vocês que estão no sexto ano, né? Ele começa com o número 2, ou 1 não é primo, depois ele vai com 3, 5, 7. Qual seria o próximo número primo? 8 é primo? Não. 8 é divisível por 1, por 2, por 4 e por 8. 9 é primo? Não. 9 é divisível por 1, por 3, por 6, e por 9. 1, 3 e 9, né? Então 9 não é primo. 10 é primo? Não. 10 é divisível por 1, por 2, por 5 e por 10. 10 não é primo. 11 é primo? Sim, 11 é primo. É divisível apenas por 1 e ele mesmo. Então, também o 11. O 12 é primo? Não. É divisível apenas... o 12 é divisível por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12. Então, não é primo. O 13 é primo? Sim. E assim por diante. Então, são infinitos números primos. Eu nunca vou terminar de escrever os números primos, tá? Então, a gente trabalha com alguns, basicamente, no início aí. Aí depois... Para saber se o número é primo, tem que fazer o teste. Se ele for divisível apenas por 1 e ele mesmo, ele será primo, né? Então, depois ali tem o 17, o 14 não é primo, porque é divisível por 1, é divisível por 2, é divisível por 7, é divisível por 14. O 15 não é primo, porque é divisível por 1, é divisível por 3, é divisível por 5, é divisível por 15. O 16 é primo? Não, é divisível por 1, por 2, por 4, por 8 e por 16. O próximo seria quem? O 17, né? Apenas um e ele mesmo. E assim sucessivamente. Então, vou colocar aqui um 17 e colocar uma reticência, né? Então, basicamente, o que nós trabalhamos mais são esses números aqui. Mas podemos também trabalhar com outros números primos. Aí basta fazer o teste. Se é apenas divisível por 1 e ele mesmo. Tá? Agora, esses números primos